Oi, oi, oi! Hoje você sabe, segunda-feira é dia de podcast com essa mesma, Mariana Lima. Estamos na terceira temporada. Você sabe que já passaram mais de 70 empresários aqui falando sobre a sua história, sobre o seu case de sucesso e hoje não vai ser diferente. Mas antes de falar da minha convidada, eu preciso fazer o que contigo? Aquele meu merchan, né? Você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas e também comentar bastante, porque aí você sabe que esse vídeo viraliza, ok? E ó, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vão ser duas partes, mas vamos falar sobre o mesmo local e a gente vai começar esse bate-papo. A gente vai falar sobre saúde aqui hoje e a gente vai falar sobre o tema enxergando oportunidades na saúde dos olhos e da pele. E eu vou começar esse bate-papo, esses primeiros 30 minutinhos com ela, né, a Milena. Gente, a Milena já esteve aqui, inclusive, lá no nosso outro cenário, então está aqui no cenário novo, e ela é superintendente de operações do Sadala. A gente vai começar esses 30 minutinhos com ela e depois a gente vai receber a doutora Tamara para finalizarmos aí o bate-papo hoje, tá ok? Muito bem-vinda novamente, né, Milena? Você sabe que tem que vir uma terceira vez para pedir música, né? Igual no... Muito bem-vinda! Obrigada, Mário, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema que eu sou suspeita para falar, saúde. Saúde e assim, né, a gente estava falando aqui, ela não pediu isso, mas, gente, a Milena é uma das pessoas mais acessíveis que eu conheço. E, assim, ó, muito acessível. A gente estava até conversando, a Mari está aqui, né? A Mari é assessora de imprensa, né, do Sadala, está aqui também nos bastidores. E a gente estava falando exatamente isso, né? O como que a Milena é acessível. Isso já é um ponto para você, empreendedor. Mari, obrigado que você está aqui, seja sempre bem-vinda, viu? E a Mari até me auxiliou aqui, a gente estava falando, ó, eles me ajudaram aqui nas perguntas. Muito obrigado, né? A Mari, a Sami. Sami, um beijo para você, que não veio hoje, né? A Sami gosta tanto de festa, de agir, não veio hoje a Sami. A agenda hoje não permitiu. Ai, vamos lá começar esse bate-papo. E eu queria já perguntar para você, né? Como é administrar uma empresa tão tradicional de Joinville, não sendo joinvilense, vindo, né, num mundo que você não conhecia nem se dá. Como que foi isso? Fala um pouquinho para nós. Mário, primeiro é muita responsabilidade, né? O Sadala já é um patrimônio histórico de Joinville e é referência em todos os sentidos. Então, quando eu recebi o convite, foi um frio na barriga imenso. É realmente algo que me dá muito orgulho em fazer parte de uma família, porque eu considero todos os colaboradores, corpo clínico, é uma família. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade. Então, quando eu cheguei em Joinville há 5 anos atrás, eu não conhecia o Sadala, que eu conheço hoje, que eu tenho tanto amor em fazer parte dessa família. Então, eu atrelo muita responsabilidade, muita busca por inovação e sempre tendo o nosso paciente como foco de tudo. Esse é o nosso pilar principal. Sim, e aí até queria te perguntar, porque eu já trouxe essa pergunta aqui em alguns momentos, manter é um maior desafio, né? Chegar é um desafio, mas eu digo assim que manter é um segundo desafio ainda maior, porque é como você falou, as pessoas já conhecem a marca. Para você que não é de Joinville, né? A gente só contextualizando aqui, esse conteúdo chega em, né, Curitiba, São Paulo, interior, né, de São Paulo. Então, assim, Sadala é muito conhecida aqui em Joinville, e aí o mais importante, manter isso e essa constante evolução. Como que vocês fazem isso? Sim. Primeiro, estamos falando de uma instituição de 81 anos. Então, não são todas as instituições que têm o prazer de completar, né, ter tantos anos assim, sempre na vanguarda. Eu acometo muito isso ao espírito empreendedor dos fundadores, que lá atrás já eram visionários. Então, tudo que foi pensado no Sadala e desenhado foi sempre tendo a qualidade e o paciente como foco de tudo. Então, para a gente manter a qualidade, são várias agendas durante o dia. E essa agenda, ela permeia desde a equipe que está ali na linha de frente, a equipe do assistencial, o meu contato com o corpo clínico e da equipe também. Porque no final do dia, todos temos o mesmo foco.
né? Sim. E quando a gente fala de uma estrutura tão grande, imagina, 47 consultórios, o volume que a gente recebe ali dentro do hospital, a gente precisa ter uma sinergia muito grande e o que eu falo que é o mais importante, que é a comunicação. Sim. Porque se a gente não tiver uma comunicação assertiva, alguma coisa não vai funcionar. Então, essa minha proximidade, andar pelo hospital, pelas demais unidades também, acho que isso contribui para que nós possamos estar aí à vanguarda há tantos anos. Sim. E sempre buscando o que é de melhor. Então, não é porque somos uma instituição tão grande que a gente tem que parar por aqui. Pelo Sim. contrário, a gente tem que estar antenado o que existe no mercado, fazer muito bem feito o que a gente já faz e enxergar novas oportunidades. Sim, e até para vocês que não são aqui de Joinville, né, e que querem, né, se consultar, porque vem muita gente de fora, acho que é importante a gente falar isso. Fala um pouquinho aí para nós. Vem bastante. A gente faz o nosso censo, né, dos nossos pacientes, a gente atende, a maioria aqui de Joinville, mas o segundo estado que a gente mais recebe pacientes é o Paraná. Olha só. Então, nosso vizinho aqui do lado, muita gente vem para cá. Cidades próximas, Tubarão também é uma cidade que a gente recebe muitos pacientes. Por quê? Por ser referência, né? As pessoas querem receber a informação, querem receber o diagnóstico preciso ou ter uma segunda opinião. Sim. Muita gente também vem encantado por outras partes do Sadala. Eu, por exemplo, já fui paciente, né? Consegui aposentar aí as lentes e o óculos e fiquei maravilhada. E já falei para 8 pessoas que também já foram pacientes e hoje conseguiram abandonar os óculos. Então, acho que é a informação. A gente levar para as pessoas o conhecimento, desde uma consulta de rotina a algo também como a cirurgia de catarata e outros procedimentos que a gente faz no hospital. E na sua opinião, o que faz o Sadala se destacar? Mário, pessoas. Eu vou te dizer que eu sou uma administradora que eu acredito que a gente conquista os nossos resultados através das pessoas. Se não fosse nosso time, e aí eu estou falando time completo, de todos ali que estão envolvidos, a equipe da linha de frente, os nossos médicos que são diferenciados e participam dos melhores congressos, porque eles são referência. Então, tudo isso são engrenagens que fazem com que o Sadala seja essa referência. E quando a pessoa vai buscar, né, quantas vezes eu entro em contato com pacientes, eu busquei o Sadala porque eu realmente quero ter certeza dessa opinião, ou porque eu vou passar por um procedimento e eu quero fazer esse procedimento em um local que eu me sinta seguro, porque ninguém fica tão completamente tranquilo quando recebe essa informação, né? Olha, você vai passar por uma cirurgia. Então, você procura o melhor lugar. Então, eu acredito que as pessoas e todo o processo que está por trás é que fazem a diferença no nosso trabalho. Sim, eu não tenho muito acesso aos médicos, né? Mas falando um pouco da equipe que eu, Mariana, sempre tenho acesso, vocês são muito acessíveis e assim, a questão, né, que a gente ouve tanto agora da humanização, é uma coisa que eu já vejo no Sadala há muito tempo, né? E você sabe do que eu estou falando, né? Esse cuidado também, não só com o paciente, mas com o profissional que trabalha lá, né? Vocês dão treinamentos, fala um pouquinho sobre isso para nós. Falo, esse cuidar como eu disse, eu acredito muito que é dos sócios fundadores. Eles já tinham isso muito incutido ali neles. Então, é algo que veio do corpo clínico e fazer com que a equipe também se sinta parte. Então, hoje nós temos treinamentos, desde treinamentos ligados à qualidade, a treinamentos também, o último que a gente fez, que foi maravilhoso, que é sobre a felicidade. E, mas por que falar de felicidade no trabalho? Eu sempre falo com a minha equipe, a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da instituição. Sim. E se a gente não está feliz, tem alguma coisa. Ninguém consegue, agora eu vou desligar o meu modo pessoal e vou ligar o meu modo profissional. Sim. Então, você precisa saber quais são os seus gatilhos, o que precisa estar muito bem conectado para que isso se reflita no trabalho. Então, nós fazemos todo tipo de treinamento voltado para essa equipe que está ali na linha de frente, para a equipe que atende também o paciente, treinamentos assistenciais. Afinal de contas, nós também temos um selo, que é um selo muito importante, que garante que todos os nossos processos estão muito bem implementados e isso está chegando até o nosso paciente, que é o centro de tudo. Que legal, que legal. E aí eu queria conhecer um pouquinho da profissional, Milena, né? Eu já conheço um pouco da sua história, mas para quem vai ter acesso, talvez, a esse material, que não viu o nosso bate-papo, né? O nosso primeiro bate-papo, fala um pouquinho, você já trabalhava na área da saúde, como que foi entrar na área da saúde? Falo sim, eu já fui aí picada pela mosquinha da saúde desde 2011. Então eu comecei na área da saúde trabalhando com imagem, com radiologia, então era algo que eu não conhecia. Até então eu era do mundo da TI, eu me formei em TI.
Então, eu já trabalhava com pessoas, mas não sabia nada da saúde. E depois eu falei, agora já está um pouco mais fácil. Eu fui trabalhar com oncologia e radioterapia. Uau. Um mundo totalmente à parte. Diferente. Mas eu falo que cada especialidade da saúde é algo que vai sempre... me motiva a aprender mais. E aí, há 6 anos, eu recebi essa proposta de trabalhar com a oftalmologia e tive a oportunidade de aprender, porque eu falo que todos os dias eu aprendo algo sobre a oftalmologia. E eu queria te perguntar, né, todo esse seu conhecimento, né, que te trouxe até aqui o Sadala, hoje o que essa Milena, né, de 6 anos, né, estando na gestão do Sadala, o que você pode dar de dica para gestores, né, o que se faz hoje que, Mari, eu penso que hoje o gestor que está antenado ao futuro, que está antenado a pessoas, precisa fazer isso, Mari, antigamente se fazia isso, hoje isso já não cabe mais, dá algumas dicas para nós de gestão que 81 anos, quantas pessoas, quantos funcionários? 269. É muita gente, né? Para administrar comunicação, expectativa. Então, como que se faz essa gestão? Mário, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você precisa se conhecer, saber quais são as suas habilidades e o que você precisa desenvolver. Eu, desde muito nova, sempre gostei muito de me comunicar. Então, eu acredito muito que a comunicação, ela é um pilar muito importante e que se você se conhece e sabe o que não está, de repente, indo tão bem, você precisa procurar ajuda. Ajuda em todos os sentidos, né? Ouvindo um podcast, lendo. Eu sou aquela consumidora de livros, assim, eu amo ler. Eu também. Então, eu gosto de sempre estar lendo algo que vá... que eu consiga linkar no meu trabalho. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é Seja Líder de Heróis. E esse livro me saltou muito aos olhos, por quê? Porque ele tem total relação com o meu dia a dia. Ou seja, se eu tenho uma equipe que trabalha muito bem, que se sente feliz no que faz, isso é cascateado em todos os pilares. Então, a minha dica é essa: se conheçam, façam cursos que isso consiga te levar a um outro patamar e nunca se sinta conformado. Eu já ouvi alguns nãos na minha vida e eu sempre perguntei, mas por quê? E as pessoas muitas vezes não estavam acostumadas a ouvir esse porquê. E eu traço objetivos e a cada objetivo que eu alcanço, eu vou lá e comemoro, porque é uma conquista. E a Milena sempre é movida a essas conquistas. Essa conquista que está ligada diretamente a mim e a minha equipe também. Porque, afinal de contas, eu tenho 18 líderes comigo. Então, todo mundo precisa estar muito bem ali junto para que o resultado seja reflexo de todo mundo. E ter essa confiança nessa sua liderança, né? Que, assim, realmente a comunicação é visível que é uma área muito forte na tua vida, assim, e é bom, né? Estar perto de você, é bom conversar com você. E isso gera também, né, uma segurança na equipe. E eu queria te perguntar, né, ali, né, esses 6 anos que você está à frente desse trabalho, qual foi o momento mais desafiador? E aí, se podemos pegar, né, que também foi o melhor momento, digamos assim, porque os desafios também, né? Mas, Mari, esse momento aqui, uau, foi e o mais desafiador. Queria que você falasse um pouquinho para mim. Ou se foi o mesmo momento, né? Olha, Mari, desafiador, eu estou no grupo há 6 anos, mas à frente, como superintendente do Sadala, 3 anos e meio. Então, eu assumi em janeiro de 2020. Eu confesso a você que a pandemia foi o momento que eu senti... Que você chegou e eu já, cheguei, né? Eu cheguei em janeiro, em abril, um tal de um Covid que a gente nunca tinha ouvido falar e criar estratégias para que tudo acontecesse da melhor forma, sem muito conhecer o que estava por vir. Então, foi realmente um ano muito difícil. E esse desafio, né, de 2020 me fez entender que as pessoas realmente são o centro de tudo. Então, a transparência, né? A Milena é muito comunicativa, a Milena é muito transparente. A minha equipe me conhece. Pelo bom dia, eles já sabem. Opa, hoje tem alguma coisa que, de repente, não está tão bem. Então, eu consegui passar para a minha equipe essa tranquilidade de que tudo que estava por vir, nós estaríamos juntos. Então, isso deu essa tranquilidade também. Não foi um ano fácil, mas a gente conseguiu enfrentar da melhor forma possível e unidos. Então, foram decisões muito difíceis tomadas. E tinham que ser decisões rápidas, né, naquele ano, muito né? rápidas. E essa confiança da equipe na minha liderança é que fez toda a diferença, porque eles acreditaram no meu trabalho. Imagina, uma líder que acabou de chegar, eles estavam acostumados com uma pessoa que já estava há algum tempo. A minha forma de gerir totalmente diferente e eles se adaptando. Então, eu destaco que 2020 foi o ano mais desafiador,
E ao mesmo tempo, assim, de alegria. Eu sou muito alegre e festeira. Amo fazer festa com a minha equipe. Quem já conhece a Milena sabe que ela gosta de uma festa, viu? Então, tudo é motivo pra gente comemorar. Sim. E eu falo isso com eles, que a cada pequena conquista, a gente deve comemorar o resultado. E eu faço questão de estar junto com o meu time. Então, quando a gente recebeu o nosso resultado do ano passado e que a gente pôde comemorar juntos o reflexo de um ano tão difícil, porque antes da pandemia, né? Pandemia, pós-pandemia, e você ter o seu resultado refletido ali em números, que foi algo extraordinário, foi muito bom. Dar essa notícia para os gestores. Eu não estava no Brasil e eu fiz questão de fazer uma chamada com eles para contar essa notícia, e todos assim ficaram imensamente felizes e se sentindo parte de tudo que, né, o reflexo, tudo que aconteceu. Que coisa boa. E agora eu queria te perguntar, a gente sabe que uma das marcas, né, é a qualidade, né, dos serviços de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços e falar também, né, para o pessoal que não é de Joinville, mensurar, né, tudo é mensurável. Fala números para nós, né, para a gente ter essa amplitude em casa, quem vai chegar a esse conteúdo. Fala um pouquinho para nós. Falo sim, Mari, só para vocês terem uma ideia, de janeiro a setembro, até trouxe, eu falei que vai chegando outubro o HD, né, vai ficando cheio. Já tá, é verdade. A gente está falando de mais de 16 mil cirurgias realizadas de janeiro a setembro, mais de 37 mil consultas e mais de 237 mil exames realizados. É muita a gente tem uma coisa. média de 860 pacientes por dia. Então, se os fluxos realmente não estiverem muito bem alinhados, a qualidade não for algo vivenciado, a gente não conseguiria dar conta, porque a coisa não engrena. Então, a qualidade ela tem que ser vivenciada. Sim. Nós temos todas as nossas comissões que funcionam muito bem dentro do hospital, graças a um time de funcionários e médicos, porque não adianta também só a equipe estar ali. O corpo clínico, ele faz parte. E tudo que também é encontrado de que pode ser melhorado, isso é estudado. Então, eu tenho minha reunião com o corpo clínico, onde eu escuto, eles me escutam também. E essas sugestões, sempre a gente tem um retorno de dizer, olha, desse jeito vai funcionar, não vai funcionar, o que a gente pode melhorar. Nós somos um time. Sim. E o time, ele é composto o quê? De várias visões, de várias pessoas fazendo parte e entregando o melhor para o nosso paciente. Perfeito. E os próximos anos do Sadala, a gente pode pensar em expansão? Tem algum projeto novo vindo por aí? Você pode falar um pouquinho para nós? Posso. Então, a gente está falando aqui em Joinville, né? A gente tem a nossa unidade do Dr. Viz, que fica no Iririú, e abrimos no Itinga também esse ano, que já está com um movimento muito bom. Então, a gente levar essa chancela do Sadala para as nossas marcas, isso é importantíssimo. A nossa unidade em Jaraguá do Sul também crescendo e cada vez mais sendo procurada por nossos pacientes. E eu espero, sim, em breve, abrir mais unidades do Dr. Viz. Sim. Porque nós temos toda a estrutura, né, cirúrgica no Sadala, e a ideia é a gente captar esses pacientes dessas cidades próximas, levando conhecimento, Sim. né, Mari? Muitas pessoas eu pergunto, você já passou por sua consulta anual? As pessoas, nunca fui oftalmologista. Eu falo, gente, olha, precisa olha só, ir, né? não é só procurar o oftalmologista quando tem Sim. algum problema. As crianças, a gente está vendo, né, essa pandemia aí de crianças míopes. Então, quantos pais ainda não levaram as crianças ao oftalmologista? Então, levar esse conhecimento para que as pessoas possam procurar, no mínimo uma vez ao ano, o oftalmologista. Sim. E eu queria te perguntar, o que motivou vocês a entrarem na área da estética e para esse segmento? Quando que vocês viram essa oportunidade e o porquê disso? Quando eu cheguei em 2020, Mari, nós já tínhamos a área, os nossos oculoplásticos, né, os médicos que já faziam esses procedimentos. E aí a gente começou a se perguntar, é muito bom quando você se dirige a um local ao qual você consegue fazer todos os seus tratamentos de uma única vez, ou num único local, Sim. que você não tem que ficar se deslocando. Então, a ideia de nós criarmos esse departamento de estética no hospital foi justamente prover mais procedimentos para os nossos pacientes. As pessoas sempre perguntaram, mas aqui eu já tenho um médico que eu faço botox, eu não consigo fazer preenchimento, eu não consigo fazer outros procedimentos. Então, eu enxerguei esse match, Essa né, essa oportunidade
qualidade e prover isso para o nosso paciente. Hoje eu já faço a minha consulta oftalmológica, eu faço uma avaliação, eu tenho uma plataforma que de repente eu posso fazer um tratamento de pele. Então essa foi a ideia de agregar mais serviços para esse público que já nos procura e também para quem ainda não conhece. Tá. Então vamos só falar para o pessoal, né? Porque é uma marca nova, digamos assim, né? No grupo. O que hoje, né? A estética proporciona para a pessoa que está vendo e fala assim, eu posso fazer que tipo de procedimento? Nós temos dermatologia, nós temos uma dermatologista conosco, nós temos nutrição esportiva e nós temos também psicologia. Olha só. Então, a pessoa que quer, de repente, eu já faço o Botox, por exemplo, que hoje é algo muito comum. No Sadala eu consigo fazer uma avaliação? Consegue fazer uma avaliação e ela vai te indicar qual o melhor tratamento. Eu quero fazer um tratamento de pele, nós temos plataformas, né? A gente ouve muito falar, do laser, então nós temos também essa oportunidade de prover esse tratamento para o nosso paciente ali. Sim, perfeito. E quero ampliar. Vai ampliar, mas já pode falar alguma coisa ou ainda não, mas vai vir, você vai ter que vir a terceira vez. Pode deixar. Música aqui, pode né? Deixar. Que é a terceira vez, então você vai vir contar dessas novidades. E aí, gente, nesse nosso primeiro momento, eu conversei aqui, né, com a Milena, a superintendente de operações do Sadala. Milena, quer falar mais alguma coisa para o nosso público antes da gente ir para a nossa segunda parte do nosso bate-papo? Primeiro agradecer, Mário, pelo convite. Você é uma querida. Todos estão Sempre convidados. Você é uma bom. energia muito boa. Obrigada, querida. Então, venham conhecer a nossa estrutura. Estão todos convidados, não só o nosso departamento de estética, mas também todas as áreas. E para que possam vivenciar. Muita gente ouve falar, né? Sim. Primeiro passa na porta e vê aquela estrutura magnífica. Então, deem um passinho para dentro para que vocês possam conhecer um pouco mais a nossa instituição. Sim. Estamos aí de portas sempre abertas. Coisa boa. Volte sempre. Volto. E a gente vai continuar esse bate-papo. E na segunda parte a gente vai receber aqui a doutora Tamara também para falar um pouquinho. Obrigado, viu? Eu Volte que agradeço, sempre. querida. E dando continuidade aqui nesse bate-papo gostoso, aprendendo um pouquinho mais, né? Enxergando aí as oportunidades na saúde dos olhos e da pele. Você sabe que aí, né, nessa segunda parte do nosso bate-papo, eu vou conversar com a doutora Tamara Fernandes, médica oftalmo. Isso, Mari. Gostou, né? Até escrevi aqui, gente. Perfeito. E ela vai bater esse papo com a gente, vai falar aqui também um pouquinho, né, da sua especialidade. Fala, por gentileza, seja muito bem-vinda e fala a sua especialidade. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar me dando essa oportunidade de falar um pouquinho da minha especialidade. Ela, inclusive, é uma parte dentro da oftalmologia. Então, se a gente pesquisar hoje no site do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente vai encontrar ali um seleto grupo, que é os oftalmologistas e especialistas em oculoplástica. Então, existe uma especialidade dentro da especialidade médica da oftalmologia, que são os médicos que cuidam mais da região de cirurgias perioculares. Então, tem tecidos ali ao redor, pálpebra, órbita, via lacrimal. Então, essa é a especialidade da oculoplástica. Ou seja, você já está aqui... Você já deve ter visto várias coisas em mim, né? Eu tenho uns negocinhos aqui que dá para tirar. Depois é muito bom ter o seu contato, te conhecer. Vai ser um prazer. Eu já queria te perguntar, por que você escolheu essa profissão? A profissão de medicina foi uma escolha fácil para mim lá na adolescência. Eu adorava, né, biologia, química, física. Então, foi algo que eu decidi logo no começo. A decisão não foi difícil, o difícil foi passar. Mas uma vez que passou... Mas já tinham médicos na família? Não, eu e meu irmão somos o primeiro diploma, inclusive. Meus pais não chegaram a ter essa formação. Então foi um orgulho grande. Legal. Foi. E ela ficou emocionada aqui, gente. O olhinho dela encheu de lágrima. Que coisa bonita. Eu gosto de gente assim, sincera. Ela tá emocionada. Fala o nome dos seus pais, então, aqui. Ai, fiquei emocionada, desculpa, gente. Imagina, desculpa, a gente gosta disso. As pessoas aqui na internet, elas gostam de pessoas assim, de verdade. Foi lindo então, isso. Vou deixar aqui um beijo, um abraço para a formação que meus pais me deram, Rogéria e Paulo. Olha aí, e o seu irmão, ele se formou em quê? Então, meu irmão foi o primeiro, ele é mais velho que eu, então ele também escolheu medicina, ele acabou fazendo ortopedia e depois, né, viu como é que é, né, oftalmo, depois oculoplástica. Ele ortopedia, fez... cirurgião de coluna. Então, ele agora atua mais especificamente nessa área da coluna. Que bom. E aí, eu queria te perguntar, fala um pouquinho pra gente, né? Até a Milena estava aqui falando um pouquinho, que existem tantas pessoas ainda que nunca tiveram acesso a um oftalmo, né? O quão importante isso é. Eu queria que você falasse de uma forma simples, para quem não foi, ou para quem tem medo de ir,
O que é o seu trabalho, né? O que você faz? O porquê que é tão importante o seu trabalho? Fala para nós, por gentileza. Excelente pergunta, eu agradeço, inclusive. A oftalmologia, então, é uma área em que o paciente vai ser examinado por completo da área ocular. E a gente acha que muitas doenças vão acometer só o olho, mas a verdade ali pode ser a ponta de um iceberg. Então, tanto para outras doenças sistêmicas, que a gente consegue perceber pela avaliação e exame oftalmológico, um exemplo clássico, são lesões de órgão-alvo do diabetes. Então, o diabetes é uma doença extremamente prevalente na nossa sociedade, não só na nossa, né, no mundo todo. Então, ele tem lesões de órgãos-alvo e uma dessas lesões acomete o sistema ocular. E a gente consegue examinar, determinar essa evolução e prescrever tratamentos para conseguir melhorar essa condição desse paciente e orientá-lo melhor. Mas, além disso, né, as doenças oculares por si só, então a gente consegue perceber se esse paciente tem alguma doença ocular que dificulte a sua rotina, né, tanto o grau, por exemplo, que é extremamente comum, como, por exemplo, também outras doenças que também dificultam a visão, tanto específicas oculares, como catarata, retinopatia por outras doenças genéticas. Então, existe uma vastidão de doenças ali que a gente consegue tratar e prevenir uma piora da visão ao longo dos anos. Por exemplo, o glaucoma também, que tem tratamento, e evitar que esse paciente perca a visão, né, ao longo dos anos. Sim, perfeito. Ou devolver essa visão também, né? E tem uma idade específica para ir para o oftalmo? O que você nos sugere aqui? Logo no nascimento, o paciente já é encaminhado para fazer o teste do olhinho. Sim. Ali já é o primeiro contato que a gente tem com o exame oftalmológico, né? Muito precoce ainda, né? Claro. Mas ao longo do primeiro ano de vida já é indicado que ele faça uma avaliação, ainda que não exista nenhuma queixa percebida pelos pais, mas para que seja avaliada todas as estruturas oculares, como elas estão e se elas estão desenvolvendo da maneira adequada. E se a gente perceber alguma diferença, por exemplo, existe, né, uma preocupação grande, né, após a exposição maior do retinoblastoma, que a gente teve alguns casos mais recentes, né, que chamou a atenção na mídia. Então, por exemplo, se você percebe alguma alteração antes, claro, leve ao oftalmologista mais precoce. Mas se não, a gente vai fazendo avaliações periódicas de acordo com a evolução daquela vida mesmo que está se iniciando ali. E ao longo do tempo é interessante que faça uma avaliação uma vez ao ano, né, para a gente ver como é que está grau, se está desenvolvendo bem, e quando tem o grau, se tem necessidade de ajuste desse grau, né, para que o paciente continue enxergando muito bem. Perfeito. A gente está chegando aí no verão, né? Está vindo aí o verão, muito em breve, né? Dezembro, aquele calor. Quais são os maiores erros que a doutora percebe que as pessoas fazem com a pele e com os olhos nessa época? E depois eu queria que a doutora desse aí algumas dicas, né, do que a gente pode fazer corretamente, porque o sol está cada vez mais forte, né, no verão. Então, assim, quais são os maiores erros que a doutora percebe que as pessoas cometem? Bom, eu sou de Minas, mas eu me formei no Rio de Janeiro. E quando eu mudei para Joinville, o calor não perdeu em nada, viu, gente? Então, assim, é realmente bem intenso o verão aqui também. E um erro comum que as pessoas costumam cometer com a pele, principalmente, né, é deixar de hidratar essa pele. É claro que eu vou bater na tecla do protetor solar aqui. Sim. Não vai ter como eu sair daqui sem falar isso. Tem algum fator? Porque, assim, a gente que é leigo, tem gente que fala 50... Explica para mim, isso é até uma curiosidade real, minha. Né? O que é? O fator de proteção é aquele que o fabricante vai te indicar que quando você passa em quantidade adequada, ele vai conferir uma proteção durante um determinado tempo. Perfeito. E é o ideal que você use fatores de proteção alto, né? Então, 50 mais aí. Mais, tá. Agora, claro, esse fator de proteção, ele vai depender da intensidade do produto que você passou. Então, aquele pinguinho para o rosto todo não vai adiantar. Eu preciso que seja aplicado, a gente tem uma regrinha que chama regra dos 3 dedos. Então, olha a gente aí, aplica... Gente. a gente aplica, então, pega os 3 primeiros dedos da mão e preenche esse dedo, cada um desses dedos com uma corrente ali daquele protetor. Essa quantidade dos 3 dedos preenchidos é a quantidade da face. E isso deve ser reaplicado ao longo do dia, durante a cada intervalo de 2, 3 horas. E claro, se você for, por exemplo, fazer uma atividade física externa, suar bastante, né, fica ali limpando o rosto, é necessário que reaplique. Se você for fazer uma atividade que envolve água, né? Eu ia te perguntar, tá lá na praia aqui, né, Santa Catarina, o pessoal vai muito pra praia, e aí de quanto em quanto tempo? O ideal é que você entrou ali no mar, se enxugou, vai ter que aplicar de novo. Então, essa reaplicação é o mais importante para que você consiga manter a
conferência daquele fator de proteção que você aplicou. E para realmente garantir que aquele fator está conseguindo exercer o seu potencial de proteção. Outra dica, você me falou sobre os erros comuns, né? A gente precisa hidratar essa pele. Então, durante o verão, essa pele qualquer pele, independente do seu tipo de pele, ela desidrata também. Então, precisa hidratar para que ela mantenha essa saúde da pele em si, além do protetor solar. E é importante, né, um dos erros muito comuns que as pessoas cometem, qual hidratante que você usa? Eu ia falar isso agora. Nossa, eu vou usar igual que você usa, porque sua pele tá ótima. Isso é péssimo. Acontece muito disso entre as mulheres, né? Não é? Então, assim, o que é muito bom para sua pele pode não ser bom para mim e ser, inclusive, prejudicial. E aí eu vou ter um efeito que não vai ajudar em nada, né? Então, o ideal é que você seja avaliada por um profissional, ele te indique o tratamento adequado para qual hidratante. Até mesmo para o hidratante, gente. Olha aí, importante. Então, tem hidratante para pele oleosa, tem hidratante para pele mais seca, para pele mista, para pele que forma muita espinha, muita acne. Então, esse tipo de hidratante vai te até dar mais conforto durante o uso dele, para que você realmente queira usar e tenha os benefícios de uma pele bem hidratada. Outra coisa importante que o paciente precisa ter em atenção aí durante o verão, com o aumento da temperatura, a gente tem mais dermatite, né, proliferação de fungo, pelo aumento de temperatura em si, né? O fungo vai acabar gostando desse aumento dessa temperatura ali, então regiões de dobra começa a perceber que tem algumas dermatites. Então, dar preferência por tecidos mais ricos em algodão, que transpiram melhor, isso ajuda a evitar essa dermatite, por exemplo. E também a tomar o banho com água menos quente. Nossa, essa foi pra mim. Ai, doutora, Toma banho na temperatura de sopa, né? Meu Deus, o calor torando e eu escorrendo ali dentro do amo. Isso resseca muito a pele. Então, assim, não só a pele, como o couro cabeludo, isso danifica também, né, a região do couro cabeludo. Então, a temperatura alta da água é algo que resseca muito e prejudica ali tanto o folículo piloso quanto a qualidade da pele, também a hidratação da pele. Então, ter cuidado com essa temperatura, tentar usar meio mais morninho para frio. Né? Sim. E aí, no verão, quais são as doenças que mais, assim, quais são as doenças campeãs da pele? Digamos assim, olha, no verão a tendência é ter fala para nós nomes, ou até nomes mais populares, né, para as pessoas entenderem um pouco em casa, ou, se você tá com essa manchinha aqui, não que seja, né, porque tem que procurar um médico, mas dá algumas orientações para nós. Bom, a gente pode dividir isso, tanto naquelas que a gente vê durante o verão, quanto aquelas que a gente vai experimentar depois, por ter experienciado esse verão aí com bastante sol. Explica para nós. Então, no momento do verão, por exemplo, um nome bonito, pitiríase versicolor. O que é isso? Uma infecção fúngica de pele, que a gente chama às vezes no popular de pano branco, que a gente percebe, ele tomou aquele bronze, mas começou a fazer aquelas manchinhas brancas na pele. Então, a gente tem um monte de fungo e bactéria que mora na nossa pele mesmo, e isso é natural e faz bem, inclusive, e protege de outras doenças. Mas existe um desbalanço na época do calor, ou de temperaturas muito quentes da água, que a gente pode ter o hábito de tomar banho, que acaba desbalanceando essa população de fungos e bactérias e vai começar a aparecer essas manchinhas, dermatites e fungos naquela região. Outra coisa é a insolação, claro, né? Você ter a exposição direta do sol, do calor do sol e da radiação pode queimar, lesar queimadura mesmo naquele momento ali. Mas é importante a gente perceber que essas lesões de pele ali, por mais que doa naquele momento, o problema maior é essa radiação que você tomou ao longo dos verões da vida sem a proteção. Porque isso vai acumular lesões em DNA celular e facilitar o surgimento de lesões cancerígenas de pele no futuro. Então, essa é uma preocupação muito maior. E aquela lesão, aquele machucadinho que não cicatriza nunca, aquele machucadinho que está ali com uma pintinha com cor diferente, tamanho, irregularidade nas bordas, tudo que é novo na pele, que não cicatriza, ou então essas manchinhas diferentes, vale a pena ser avaliado com o médico para poder entender se tem alguma lesão suspeita ali naquela área. Então, essa seria a maior preocupação. Com relação aos olhos, a radiação solar ela pode lesar algumas estruturas oculares e, por exemplo, formar mais precocemente catarata. Tem doenças retinianas. Ai, gente, deixa eu aproveitar. A gente está num podcast. Fala tudo aí. Eu preciso aproveitar isso. A gente vai ter um eclipse solar. Olha aí. Certo, dia 14 de outubro a gente vai ter um eclipse solar, ele é anular. Sábado, hein? O que significa isso? Que o Sol vai ficar, a Lua vai ficar na frente do Sol e a gente vai ter ali uma formação do anel de fogo, que a gente chama. Não pode, de jeito nenhum, olhar diretamente para esse eclipse. Tem que colocar um fator de proteção ideal aí. E isso não é chapa de raio-x, isso não pode ser 2 óculos escuros, um em cima do outro.
não pode ser filme Olha aí, negativo gente, de importante. foto. Isso não tem fator de proteção que segure a radiação solar que é emitida, né? Então, a gente precisa usar um vidro, né, adequado para isso. Pode procurar tanto em algumas escolas, né, eles entregam os óculos específicos para poder olhar para a radiação solar sem nenhum dano, ou filtro de soldador 14 ou mais. Esse filtro consegue proteger bem para que não exista nenhuma lesão retiniana. Tem uma doença macular que ela se chama maculopatia solar ou maculopatia do eclipse. Então, a gente acaba lesando células da retina por conta de olhar diretamente para a luz solar sem proteção. Então, essa é uma dica importante. E a pessoa já percebe já rapidamente isso? Ali na hora você doutora? percebe, assim, né? Que você vê, assim, a luz solar, você fica, nossa, olha pro sol, né, gente? É algo que já dá um distúrbio ali grande. Mas essa é uma lesão que ela vai piorando ao longo dos anos. Então, assim, aí a gente consegue perceber isso bem do exame oftalmológico. Ô, gente, eu quero falar aqui pra vocês, eu não sou oftalmo, mas, por favor, óculos de sol é caro, gente. Tá? O que vai proteger a sua vista. Não tô falando para você comprar óculos de marca, mas eu tô falando, pelo amor de Deus, gente, não vá em lugares duvidosos. E você me entendeu sim o que eu estou falando. Isso pode acabar com o seu olho. Eu tô errada nisso? Essa colocação porque, gente, é fundamental. Não existe óculos de sol bom a R$15, me desculpa, R$10. É impossível. Você tá danificando o seu olho. A grande preocupação desses óculos é o seguinte: poxa, mas eu coloco e fica tão confortável para ficar naquele ambiente solar. Essa lente, que ela é escura, o que a gente vai fazer então? Em ambiente escuro, a nossa pupila dilata para entrar mais luz, certo? Quando a gente vai em ambiente claro, ela fecha para entrar menos luz. Então, se você coloca esse óculos que não tem fator de proteção algum, a sua pupila vai dilatar. Imagina. Então, era melhor que você não estivesse usando nada, porque vai entrar muito mais radiação sem proteção alguma dessa lente UVA, UVB. Perfeito. E aí eu até queria falar, né? Meu pai, ele não está mais aqui, né? Mas ele era idoso, teimoso. Por que é tão difícil teimoso, né, entender para pôr um protetor solar, né? Não, eu sempre fiz assim. Eu queria te perguntar exatamente isso. Existe alguma preocupação ou algum cuidado diferente com o idoso e com a criança? Existe, claro, né? A pele do idoso, ela é uma pele muito mais fina. Você já reparou isso também? Quando a gente pega ali na pontinha ali do dedinho, você sente que a pele do neném é grossinha, né? E tem do idoso é mais perfeito. Bem fininha. Essa pele mais fina, ela é, claro, mais frágil. Então, existe a necessidade da hidratação com mais frequência. Uma pele bem hidratada é uma pele muito mais protegida, saudável, não só esteticamente melhor, né? Mas mais saudável. Então, existe a preocupação da hidratação. E, claro, ela é uma pele mais frágil, então ela precisa de mais proteção solar. Mas, assim, caso de Ferreira, espeto de pau. Eu passo pela mesma dificuldade. Gente, é muito... Mas criança também, eu acredito que seja, a criança, né? Sim, a criança é uma preocupação porque ela não tem muita noção daquele perigo que ela corre, né? Então, e às vezes, por ser muito criancinha, até, por exemplo, no couro cabeludo, tem aquele cabelo mais fininho, mais ralinho. Sim. Então, aquela insolação naquele couro cabeludo também conta. Então, pedir para usar chapéuzinho, né? Inclusive aquele chapéuzinho com aba para poder tampar aqui, ó, o topo da orelha, também. né? Tá. Que às vezes a gente, né, esquece, negligencia passar protetor na orelha, não esquece não, tá, gente? Então, o protetor solar aqui na orelha e chapéuzinho com aba para poder ajudar nessa região. E aí eu queria te perguntar, verão chegando, a mulherada, né, principalmente, mas a gente, né, tá vivendo uma época que os homens também estão se cuidando mais, mas quais procedimentos podem ser feitos no verão, ou um pouco antes do verão, e o que a doutora diz, ó, isso não é recomendado você fazer e já pegar uma praia, enfim, queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta. Então, assim, não tem época, não tem idade e não tem hora pra gente se cuidar, mas nem tudo lhe convém. Então, a gente tem que entender primeiro qual que é o objetivo daquele paciente. Eu tenho vontade de fazer, então, um tratamento para melhorar a minha pele do rosto toda. O que eu posso fazer? Poxa, uma pele do rosto toda? Então, é interessante fazer um peeling, um laser. Dá para fazer no verão? Aí a gente já tem que pensar um pouquinho mais. Qual é a idade desse paciente? O nível de marcações de pele que tem ali, de ruguinhas. Porque o peeling pode ser superficial ou pode ser profundo. Então, tem aqueles peelings mais superficiaizinhos que quase não descamam. Logo, né, a gente consegue recuperar mais rápido para já liberar para as atividades externas.
tem aquele peeling profundo, o fenol, por exemplo, que demora bastante para a pele recuperar, e esse paciente não pode ver sol de jeito nenhum. Agora, tem tratamentos que não tem época, por exemplo, ai, Tamara, eu já tenho ali uma tal idade, já vejo que tem uma marcaçãozinha aqui de ruguinhas na lateral dos meus olhos, aqui em cima na pele da testa, das marquinhas de expressão. Poxa, a toxina botulínica vai muito bem. E ela não tem essa contraindicação. Que é o Botox, né? O famoso Botox, E gente. o Botox é um nome de marca, né? Bem conhecido. Ficou, né? Eu falei só porque senão a pessoa, o que é o Botox? Tem que falar. Ela já fez, entendeu? Com certeza. Tem que falar, não tem jeito. Então, assim, o Botox é uma marca bem consolidada, ele é uma ótima opção de toxina botulínica, que faz esse tratamento preventivo dessas marquinhas de expressão, de movimentação da face. E isso não tem contraindicação com a época do ano. Bioestimulador de colágeno, que é uma substância que a gente aplica por baixo da pele para estimular. Tô pesquisando para fazer esse daí, doutora. Esse é bom, ele é muito bom. Nossa, você sabe que depois dos 35 a gente já começa, né? Na verdade, é isso mesmo. A gente começa a produzir menos uma proteína que se chama colágeno, dentre outras substâncias, claro. Essa proteína... A gente começa a produzir bem menos tudo, né? A verdade é essa, né, gente? Essa que é a verdade, não tem jeito, né? Meu Deus. Mas a gente consegue ali dar uma contornada boa. A gente chama de esses bioestimuladores. Eles é como se fosse um banco de colágeno que você estimula a sua pele a produzir. Então, esse tratamento também não tem época do ano. Então, o que a gente separa, né, de época para não época? Esses tratamentos ablativos, ou seja, eu vou machucar intencionalmente até determinado ponto aquela pele. Eu evito épocas de calor, exposição solar. Então, esses pacientes não são interessantes para fazer. Aliás, esse tratamento não é interessante fazer no verão. Sim. Os tratamentos, né, que são toxina botulínica, o Botox, o bioestimulador de colágeno, o preenchimento, esses não teriam muita contraindicação com relação à época do ano. Pode ser feito no verão, no inverno, não faz nenhuma diferença. Sim. E agora, né, gente, como eu falei do óculos, pra gente finalizar, por favor, não vá em qualquer clínica, né? A gente, como em qualquer segmento, a gente ouve coisas boas e coisas ruins. É o que eu sempre digo, nem tudo é preço, né? Tem o valor ali, veja se realmente as pessoas, né, elas são especialistas naquilo, se tem um médico adequado. A gente está falando aqui, né, com o pessoal do Sadala, a gente está falando aqui com a doutora Tamara, que eu tive o prazer de conhecer hoje, né, uma marca que já está há 81 anos aí no mercado, agora veio com a estética também. Então, assim, não vá buscar qualquer coisa, tá? Então, assim, se conscientize, faça o que é bom para você, para sua pele, e é o que eu sempre digo para a mulherada, a gente tem que investir na gente, né? A gente trabalha tanto, a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar, que é muito bom. E eu quero agora deixar esse finalzinho para você, falar o que você quiser aqui para essa câmera. Primeiro, eu quero te dizer que foi uma honra te conhecer, muito bom conhecer você, ter visto você, esses seus olhinhos aí brilhando, é visível que você ama o que você faz, e também esse orgulho da família me tocou muito o coração, viu? Que você seja muito próspera nos seus caminhos sempre, tá? Já conheceu mais uma amiga aqui, tá bom? Adorei. E aí fique à vontade para falar o que você quiser aí pra gente finalizar. Gente, eu adorei. Eu até me emocionei de verdade mesmo. Mas, de verdade, gente, nunca falha. Eu começo a contar essa história e eu acabo chorando. Mas é a sua história, né? Exato, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de vir aqui falar para vocês um pouquinho até de mim, mas, em principal, de trazer essa informação da minha especialidade, do conhecimento que a gente precisa ter, do nosso autocuidado. Perfeito. Isso é muito importante, muito especial. Então, existe aí uma infinidade, um mundo inteiro, né, da parte da estética, mas também da parte funcional da oftalmologia, do autocuidado, da dermatologia também, né, enfim, que a gente precisa ter sempre. Então, muito obrigada pela oportunidade, eu adorei. Obrigada mesmo. Que bom. Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Segunda que vem a gente está aqui com mais convidados falando sobre empreendedorismo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha bastante e até segunda que vem a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Muito obrigada aí a toda a família, né, Sadala, porque é uma família mesmo, é muito humanizado tudo ali. Obrigado por essa oportunidade de vocês terem voltado e contado um pouquinho mais da história de vocês. Se joga, vamos dar ali.